Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o chamado Plano de Vitória do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na guerra contra a Rússia e de como ele pretende convencer os seus aliados de que a Ucrânia é capaz de vencer a guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de entrarmos nos detalhes do tal plano, precisamos entender o contexto. O plano de vitória de Zelensky é uma resposta à estagnação militar e à crescente pressão internacional sobre a Ucrânia. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem resistido com o apoio dos seus aliados ocidentais, mas a guerra não tem fim à vista. O plano de Zelensky é uma tentativa de mudar essa dinâmica e forçar a Rússia a negociar em termos favoráveis a Kiev. O plano, descrito como uma ponte para a negociação, tem 5 pilares principais: apoio militar contínuo, adesão à OTAN, uso de mísseis de longo alcance, integração à União Europeia e apoio econômico maciço para a reconstrução. Vamos explorar cada um desses pilares em detalhes, mas antes de tudo, é importante destacar que esse plano não é apenas militar, ele também tem uma forte dimensão política e diplomática. O primeiro pilar do plano de Zelensky é garantir um fornecimento contínuo e previsível de armas avançadas. Desde o início do conflito, a Ucrânia tem dependido fortemente dos armamentos fornecidos pelos seus aliados da OTAN. Tanques, sistemas de defesa antiaérea e até drones têm desempenhado um papel fundamental na capacidade de defesa ucraniana. No entanto, Zelensky argumenta que a intermitência no fornecimento de armas tem prejudicado as operações militares. Em várias ocasiões, a Ucrânia teve de esperar semanas, se não meses, para receber armas críticas. Esse tempo de espera, segundo o governo ucraniano, custou muitas vidas e atrasou operações estratégicas importantes. Assim, o plano de vitória inclui um apelo para um sistema de fornecimento constante de armas, sem a necessidade de negociações a cada pedido. O que Zelensky quer é garantir que a Ucrânia tenha uma vantagem contínua no campo de batalha, especialmente contra as forças russas, que, embora tenham sofrido perdas significativas, ainda têm um grande poder de fogo. O apoio ocidental já ajudou a Ucrânia a resistir até agora, mas a pergunta é: esse fluxo de armas pode ser sustentado? Os Estados Unidos e a Europa têm os seus próprios desafios econômicos e políticos, e à medida que a guerra se arrasta, o cansaço da guerra nos países do Ocidente pode crescer. Será que as democracias ocidentais estão preparadas para um compromisso assim, de tão longo prazo? O segundo ponto do plano é a adesão à OTAN, que é talvez o mais controverso. A entrada da Ucrânia na aliança seria um divisor de águas, não apenas para o conflito atual, mas para a segurança europeia no futuro. A OTAN, no entanto, tem sido cautelosa em admitir um país que está em guerra ativa, pois isso envolveria toda a aliança em um conflito direto com a Rússia. Durante a cúpula da OTAN, em julho de 2024, ficou claro que, embora o caminho da Ucrânia para a adesão seja irreversível, a entrada oficial só acontecerá quando as condições forem apropriadas. A admissão da Ucrânia na OTAN é um cenário que Moscou teme profundamente. A Rússia sempre viu a expansão da OTAN como uma ameaça existencial, e a adesão da Ucrânia seria vista como uma linha vermelha definitiva. Isso poderia aumentar o risco de escalada, incluindo o uso de armas nucleares táticas por parte da Rússia. Por outro lado, para a Ucrânia, a adesão à OTAN garantiria uma proteção vital contra futuras agressões russas e poderia até mesmo forçar a Rússia a reconsiderar as suas ações na guerra atual. No entanto, a divisão dentro da OTAN sobre essa questão significa que esse ponto do plano de Zelensky pode não ser implementado tão cedo. O terceiro pilar do plano envolve o uso de mísseis de longo alcance para atacar alvos dentro da Rússia. Essa é uma das questões mais sensíveis para os aliados ocidentais.
A Ucrânia já tem usado mísseis para atacar alvos em áreas ocupadas como a Crimeia, mas o uso de mísseis de longo alcance contra alvos no território russo propriamente dito é visto como um grande risco de escalada que a Rússia prometeu responder. Zelensky argumenta que a Ucrânia precisa desses mísseis para enfraquecer a infraestrutura militar russa e desorganizar a logística do inimigo. No entanto, o uso de tais armas contra a Rússia levanta uma questão delicada: até onde a Ucrânia pode ir sem arriscar uma resposta nuclear? Putin já advertiu que ataques no interior da Rússia podem ser considerados atos de guerra da OTAN. Aqui, a linha entre apoio defensivo e escalada se torna perigosamente tênue. Para alguns países da OTAN, o temor de uma retaliação nuclear pode ser um fator limitador para o fornecimento desses mísseis. O quarto pilar do plano de Zelensky é a integração plena da Ucrânia à União Europeia. A adesão ao bloco seria um reconhecimento formal do status europeu da Ucrânia e traria benefícios econômicos e políticos enormes. A Ucrânia já é candidata oficial, mas o caminho para a adesão é longo e exige profundas reformas internas. A adesão à União Europeia daria à Ucrânia acesso a mercados, investimentos e apoio financeiro vital para a reconstrução do país após a guerra. Além disso, seria um forte golpe geopolítico contra a Rússia, que sempre buscou impedir que países ex-soviéticos se aproximassem do Ocidente. No entanto, a adesão exige que a Ucrânia implemente reformas complexas, incluindo medidas anticorrupção e a harmonização das suas leis com o acervo jurídico europeu. Isso é algo que levará tempo e esforço, especialmente em meio a uma guerra. Por fim, o plano de vitória de Zelensky inclui um pedido massivo de apoio econômico. O Banco Mundial estima que a Ucrânia precisará de cerca de $500 bilhão para se reconstruir após a guerra. Até o momento, os Estados Unidos e a União Europeia já prometeram dezenas de bilhões em ajuda, mas é apenas o começo. A Rússia destruiu grande parte da infraestrutura da Ucrânia, desde estradas e pontes até fábricas e hospitais. A reconstrução do país será um dos maiores esforços de reconstrução desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, além da reconstrução física, a Ucrânia também precisa revitalizar a sua economia, atrair investimentos estrangeiros e criar condições para o retorno de milhões de refugiados. O sucesso ou fracasso desse esforço dependerá muito do apoio econômico contínuo do Ocidente e da capacidade do governo ucraniano de implementar as reformas necessárias para garantir esse apoio. Em resumo, o plano de vitória de Zelensky é uma estratégia abrangente que vai além do campo de batalha. Envolve considerações militares, políticas e econômicas e depende fortemente do apoio contínuo do Ocidente. Mas será que o Ocidente está preparado para esse nível de compromisso a longo prazo? E como a Rússia reagirá a esses pontos se forem implementados? A guerra na Ucrânia pode estar em um impasse agora, mas as decisões tomadas nos próximos meses serão cruciais para definir o rumo do conflito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.